A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu quero te cumprimentar na santa e gloriosa paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre tudo que leva o seu nome, porque nós precisamos de paz, a paz que excede todo entendimento, como diz a palavra. Que bom ter você aqui. Que bom, mais um vídeo para compartilharmos a palavra do Senhor, a palavra que edifica, que nos constrói, a palavra que nos dá ânimo, vigor para vencer os desafios diários e para nos alimentar. Que bom que você está aqui. Claro que eu já quero começar esse vídeo pedindo aquele like, aquele joinha, ó, aquele joinha, pedindo para você se inscrever no canal, pedindo para você compartilhar. Vamos aí em busca de crescer esses vídeos, porque através desses vídeos crescendo, a palavra do Senhor também vai se expandindo. Nós ficamos tanto tempo, né, irmãos, na internet, às vezes nos distraindo, às vezes compartilhando outras coisas que nem edificam. Então eu quero te convidar a me ajudar aí compartilhando esse vídeo, colocando um gostei, um joinha, colocando aí um comentário, sendo aí um evangelista e me ajudando a pregar a palavra, tá bom? Você é um evangelista e a boa e preciosa semente está sobre a sua mão. Inclusive, não só os meus vídeos, tá, irmãos? Vídeos que edificam, vídeos de orações, vídeos construtivos aí baseados na palavra. Você aí está sendo um semeador da fé aí, expandindo o reino de Deus e fazendo, né, o que Jesus disse, ide por todo mundo. Você está sendo aí um evangelista. Hoje nós vamos aí falar sobre o nosso terceiro tópico, sobre o nosso terceiro episódio, né, que estamos falando sobre fé. Que bom falar sobre fé, que bom exercer fé, que bom abrir a nossa mente, né, para o significado real da fé. Hoje nós vamos falar sobre a fé, a fé como a nossa última oportunidade. Escrevi aqui para eu não perder, a fé como a nossa última oportunidade. Eu quero te convidar você a abrir sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era um príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que ele entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única quase de 12 anos e ela estava quase à morte, né? E aí no versículo 49, fala bem assim, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, né? Chegou um da casa de Jairo e disse: Jairo, a sua filha já está morta, já morreu. Não incomoda mais o mestre. Nós estamos diante dessa passagem da Bíblia, do qual fala sobre esse mestre, esse chefe aí da sinagoga, chamado Jairo, alguém que vai procurar Jesus no cenário de desespero. Essa era a realidade de Jairo. Ele estava completamente desesperado, porque eu acredito que ele já tinha tentado os recursos ali que ele estava acostumado para que a sua filha fosse curada. Então, quando ele chega até Jesus, ele chega completamente desesperado. Como você sabe disso, Jéssica? A Bíblia fala, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que ele entrava na sua casa. É aquele pedido de socorro, é aquele grito de socorro. Jairo, ele tem aqui a sua fé em Jesus como a sua última oportunidade para que o milagre fosse alcançado. Era a última oportunidade que ele tinha. A Bíblia fala que quando Jairo ele chega até Jesus, ele não chega como quem não sabe o que está fazendo. Ele não chega como quem quem sabe, né? Será? Não. A Bíblia fala que quando Jairo chega até Jesus, a Bíblia fala que ele roga, ele clama, ele pede: por favor, Senhor, entra na minha casa. Vem na minha casa, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma situação, vamos lá olhar. Era a última oportunidade que ele tinha. E a Bíblia é bem clara em nos dizer que durante esse percurso, Jesus é interrompido, né, para que
ele pudesse realizar outro milagre, que era a mulher do fluxo de sangue. Só que Jesus, irmãos, às vezes a gente acha, na nossa mente limitada e humana, que Deus é um Deus limitado. É um Deus que não pode abençoar o meu irmão e que ele pode abençoar o meu irmão e não pode me abençoar ao mesmo tempo. E o nosso Deus, a Bíblia fala ainda que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. O Senhor é aquele que abençoa o meu irmão, mas ele também é um Deus que me abençoa. Ele é um Deus que se importa com a necessidade do outro, mas é um Deus que também se importa com a minha necessidade. Ele é um Deus que está ali disponível a nos abençoar, a nos ajudar, a nos socorrer. E Jesus, quando ele vai, e Jairo, quando ele vai em direção a Jesus, ele vai sabendo com aquilo, o que ele estava querendo, o que ele precisava. E é uma primeira coisa que eu quero te falar. Para você ter a sua fé como a sua última oportunidade, você precisa entender que o seu milagre tem nome. Você precisa expor diante do Senhor qual é a área da sua vida que está em debilidade, qual é a área da sua vida que está precisando de um socorro. Porque é claro, irmãos, eu já ouvi falar, Deus sabe o que eu preciso, Ele sabe. E se o Senhor quiser, é claro que Ele quer, é claro que Ele sabe. Mas quando nós colocamos nome na nossa situação, não é só com o mundo espiritual que estamos mexendo, mas é mandando uma mensagem que, Senhor, eu tenho várias áreas da minha vida que precisam de um socorro, mas hoje, especificadamente, eu preciso dessa área, eu preciso dessa situação, eu preciso da resolução desse problema. É esse momento, é esse lugar que eu preciso que o Senhor esteja. Seja diretivo. Não tema o diálogo com o Senhor. Não tema a súplica com o Senhor, porque Jairo, ele vai rogando aos pés de Jesus, humildemente, ali como a sua última oportunidade, porque a filha dele estava quase morta. Ele sabia o desespero que ele estava. Ele sabia exatamente o que ele estava precisando. Era a última fonte. Era a última oportunidade. Se Jesus não fizesse na vida de Jairo, ninguém mais faria. Essa é uma frase, irmãos e irmãs, que já se tornou uma frase clichê para mim. Se Jesus não fizer, ninguém mais faz. Se Ele não quiser fazer, porque puder, não é para Ele pode todas as coisas. Se Ele não quiser fazer, ninguém mais faz. Porque tem situações na nossa vida que é só mesmo a mão do Todo-Poderoso para operar. Só que uma boa notícia eu tenho para você. Deus é aquele que sempre está disposto a nos abençoar. A Bíblia fala que as mãos dele não estão encolhidas, então ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar a resolver esse problema, ou até mesmo, se você não conseguir, ele pode te ajudar a resolver por você, ele pode resolver por você. Não tem nenhuma situação de desespero que você pode ser paralisado ou que pode paralisar Jesus, porque Deus pode todas as coisas. Jairo, a fé dele era, nesse exato momento da vida dele, era a última oportunidade que ele tinha e ele não perdeu. Perceba que no decorrer do caminho, enquanto Jesus ele opera ali um milagre na vida da mulher do fluxo de sangue, enquanto que ela toca e ali acontece aquela sobrenaturalidade, né, da mulher ser curada, alguém chega para Jairo e fala bem assim: olha, não adianta mais incomodar Jesus, o problema acabou. Só que Jairo, irmãos, não é ele que dá a resposta para aquela má notícia. Quem dá a resposta para aquela má notícia que chegou foi o próprio Jesus, porque no versículo 50 vai dizer assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo para quem trouxe a má notícia? Não. Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, continua crendo. Não foi a sua fé que te trouxe até aqui? Não permita-se ser paralisado agora por essa má notícia, continua crendo. Uma resposta, irmãos, que às vezes nós queremos dar, a gente quer se justificar, a gente quer falar, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que ocorreu na minha vida. Às vezes a gente quer justificar para o outro e o Senhor está falando: ei, pode ficar tranquilo que porque quem te justifica sou eu.
pode ficar sossegado que a resposta que você precisa não vai sair da sua boca, vai sair da minha boca, porque não foi Jairo que respondeu. Quem respondeu aquela má notícia que chegou até Jairo foi o próprio Jesus. A palavra era direcionada para Jairo. Jairo, não incomoda mais Jesus. Mas Jesus está dizendo assim, pode me incomodar, continua crendo, porque eu estou respondendo por você. E agora essa situação que você trouxe até a mim não é mais sobre você. É sobre o que eu posso fazer nessa situação. Crê somente. O Senhor está dizendo nessa hora, nesse dia, nesse exato momento aí, através dessa tela. Continua crendo. Se a sua fé, hoje, você está usando ela como a sua última chance, como a sua última oportunidade, ei, não deixa de acreditar. Porque aquele que operou o milagre na época em que ele passava na terra, em que ele andava na terra em carne, ele ainda continua fazendo milagre. Ele continua ainda operando, ele ainda continua fazendo. Então, nada de falar, acabou a esperança, acabou a chance, acabou o jeito. Não. Deus ainda continua fazendo. Jesus ainda continua operando. E se você está aí vivendo esse momento de tudo deu errado, tenha certeza, a sua fé pode ser, mesmo que a sua fé for a sua última oportunidade, ela é o que você precisa. Se você tem fé, você tem tudo. É por isso que o inimigo fica tentando te paralisar o tempo todo, paralisar sua fé, paralisar sua fala, paralisar sua oração, porque ele sabe que através da fé você vai alcançar aquilo que às vezes outras pessoas não alcançaram. Ele sabe que através da sua fé exercitada, porque nós precisamos exercer a fé, não vai dar errado, vai dar certo, porque Jesus, ele se importa. Ele se importa com você, ele se importa com o seu problema, porque ele se importou com o que Jairo iria sentir. Jairo, não precisa ter medo não, filho. Não precisa, continua crendo. Ele é aquele que continua se importando aí. Vamos finalizar esse vídeo orando, dando graças ao Senhor, e tenha essa certeza. Se a sua fé é a sua última oportunidade, continue a exercendo, porque na hora certa, no momento exato, Deus vai vir